Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina, trabalho na Escola Municipal Dona Maria de Barros Ferreira. Hoje estou aqui para trabalhar com os alunos do 4º ano a aula complementar de língua portuguesa. O tema da nossa aula será produção de texto. Para iniciar a nossa aula, vamos relembrar o que é uma produção de texto. É uma atividade na qual você expõe suas ideias e opiniões e registra por meio da escrita. Uma produção de texto pode ser um bilhete, um convite, uma receita culinária, uma lista de supermercado ou uma história em quadrinhos. Enfim, existem vários tipos de produção de texto. Hoje vamos trabalhar com histórias em sequência e quadrinhos. Também vamos aprender sobre a linguagem figurada das palavras. Iremos iniciar, alunos, com uma história em sequência. Observe essas imagens. É uma história da autora Eva Furnari e se chama A Trombada. Então vamos conhecer essa história? Vejam o primeiro quadrinho. Vamos descrevê-lo. Podemos perceber que há duas crianças em cima de um muro conversando. Você percebe algum detalhe nessa imagem? Isso mesmo, aparece um pé de uma pessoa. Agora, no segundo quadrinho, surgem dois adultos, cada um vindo de uma direção. Para onde será que estão indo? Será que eles se conhecem? Vejam o gesto que a mulher está fazendo. Ela está acenando para o menino. E no terceiro quadrinho, o que aconteceu? O homem e a mulher trombaram. Observem as crianças. Qual é a expressão que estão fazendo? Elas estão assustadas. Mas por quê? Vamos ver o último quadrinho dessa história. Vejam, alunos, o que aconteceu. Depois da trombada, o homem e a mulher continuaram a caminhar. E o susto das crianças se transformou em risada. Durante a trombada, o homem e a mulher trocaram de acessórios. Vocês acham que eles perceberam? Será que as crianças avisaram a troca de acessórios? E você? Como imagina esse final da história? Em sua casa, você pode fazer esse registro desenhando o que aconteceu depois da trombada. Como vocês já perceberam, alunos, nessa história não tem palavras, somente imagens. E como conseguimos compreender essa história? Através da observação dos elementos presentes na história, podemos compreendê-la. Mas quais elementos são esses? O lugar, os personagens, a expressão dos personagens, os gestos e, principalmente, a sequência da história. E nesse tipo de história, você pode colocar os nomes que quiser nos personagens. Que nomes vocês dariam aos personagens dessa história? E o título? Você acha que combina com essa história? Se você pudesse escolher outro título, qual seria? Acredito que vocês teriam muitas opções, pois essa história é muito legal e engraçada, não é mesmo? Agora, alunos, iremos falar sobre a linguagem figurada das palavras. Vejam essas frases. Sou forte como um touro. Hoje vim voando para a escola. O carro de Vitor corre como um jato. Vocês compreenderam o que cada uma dessas frases quis dizer? Elas apresentam comparações. É importante que percebam que há situações que nos valemos de uma palavra mais forte para explicitar com maior clareza um sentimento, um desejo, um sentido. Ao utilizar esse recurso, estamos utilizando a linguagem figurada. Podemos observar essa linguagem figurada nas histórias em quadrinhos.
Vamos acompanhar agora, alunos, a história do menino maluquinho. Preste atenção na leitura que eu vou fazer. Às vezes, eu tenho a impressão de que a bateria dele não acaba. Na história do menino maluquinho, a mãe usa a palavra bateria para fazer uma comparação sobre o comportamento do menino maluquinho e a duração de uma bateria. Ou seja, a diversão dele não acaba. Vamos ver outro exemplo. Na história do Calvin. Tire o chapéu na mesa, Calvin. Aí vem o furacão. Você cortou o cabelo? Não cortei, não. Foi o Haroldo. Por que você cortou o seu cabelo? Olhe para você. Eu disse que foi o Haroldo quem cortou. Você acha que eu faria isto? Nessa história, Calvin usa a palavra furacão para descrever a atitude da mãe, que ficará com raiva ao descobrir que ele cortou o cabelo. Nesse caso, a comparação se dá pelo motivo do significado da palavra furacão estar associado a algo bravo. Na maioria das vezes, alunos, em nosso dia a dia, utilizamos essas palavras ou expressões sobre um comportamento, atitude, para descrever alguma situação e fazer comparações. Agora, alunos, vamos aprender como produzir uma história a partir de imagens. Para começar, é muito importante observar detalhes das ilustrações ou imagens, ir construindo a história oralmente e depois registrá-la. Uma produção de texto a partir de imagens precisa ter início, meio e fim. É importante ter um título, e uma maneira de organizar o texto é pensando e respondendo a essas perguntas: quando, onde e quem, apresentando as características de cada personagem. Vocês podem observar como iniciar o texto. Como vocês podem observar aqui, alunos, o título do texto, que é muito importante, que tem que ter, e as perguntas que vão ajudar vocês a construir a história. Quando, onde, quem e as características dos personagens. E como sugestão para iniciar a história, vocês podem colocar certo dia, um belo dia, há muito tempo, certa vez e era uma vez. No meio da história, vocês podem observar sugestões sobre como escrever e quais perguntas devem fazer. Essa é a parte em que você conta os fatos da história. E como sugestão, essas perguntas também para ajudar vocês. O que aconteceu? Como aconteceu? E como sugestão, vocês podem colocar então, de repente, foi quando, em seguida, nesse momento. E ao chegar ao final do texto, vocês devem pensar como vão finalizar, de modo a concluir a história. Que aí agora vamos fechar a história, que é a conclusão e o encerramento. E a sugestão que tem, vocês podem estar usando. Por fim, finalmente e dessa forma. Dando continuidade à nossa aula, alunos, vamos falar agora sobre como criar uma história. Antes de iniciar uma história a partir de imagens, é importante observar a sequência dos acontecimentos. Observem essas imagens. Elas estão na ordem correta? Não. Primeiro, temos que organizar as cenas. Vocês já perceberam que se trata do nascimento de um animal. Qual quadrinho será o primeiro? Isso mesmo. Começa com a pata chocando os ovos. Depois os ovos quebrando. E, por último, os patinhos fora dos ovos. Onde será que acontece essa história? Seria em uma fazenda, um sítio ou o quintal de uma casa? Quais são as características desses personagens? Vamos observar a mamãe pata, os filhotes, a cor das penas. Quantos ovos vocês conseguem identificar? Será que todos os ovos foram chocados?
Como será que a mamãe pata reagiu ao nascimento dos seus filhotes? Nessa história, alunos, podemos observar o início, o meio e o fim. Então, que tal escrever essa história em seu caderno? Lembre-se de colocar título e, se precisar, assista essa aula quantas vezes quiser. Bom, alunos, foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Espero que tenham gostado da nossa aula. Receba o meu abraço e continue se cuidando.